Você já ouviu falar de joint tenancy, uma cláusula instituída em estruturas offshores com o objetivo de planejamento sucessório? Vou explicar isso aqui, tá? De forma rapidinha e mencionando um posicionamento que existe da Receita Federal do Brasil sobre isso, tratando aí questão de declaração de imposto de renda, CBE, e avaliando riscos de TCMD, né, tendo em vista que a cláusula joint tenancy é uma ferramenta de planejamento sucessório. Então fica aqui, tá? Vou tentar ser breve. Se você quiser mais informações, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo. Inclusive quem está pensando em rever ou implementar um planejamento sucessório em estruturas estrangeiras, tá? É um tema que eu atendo. Inclusive eu deixei aqui no canal recentemente um vídeo sobre testamento no exterior que gerou bastante consulta e bastante interesse. E aí, em razão desse outro caso, foi que eu achei interessante falar de joint tenancy, que também é uma ferramenta de planejamento sucessório oferecida pelos agentes estrangeiros, mas que não há regulamentação no direito brasileiro e que gera dúvidas até hoje aí, em contadores, advogados, no que se refere à forma de declarar no imposto de renda e na CBE e com relação a riscos, aí principalmente do ITCMD, né? Riscos da Fazenda Estadual, exigir o imposto eventualmente no momento da instituição da cláusula joint tenancy, tendo em vista que ela é tratada como uma copropriedade. Então vamos lá, vou seguir a minha didática aqui para conseguir me fazer entender, mas tentando ser breve. O que é o joint tenancy, gente? O joint tenancy ele é uma ferramenta de planejamento sucessório muito usada no exterior, especialmente lá nos Estados Unidos, Bahamas, mas quando a gente traz essa estrutura para o Brasil, surgem dúvidas importantes aí, né? Basicamente por isso que eu já falei, pela forma de declarar e pela questão do imposto de sucessão, né? Então, a joint tenancy é o seguinte, imagina que eu tenho uma família, né, um pai que foi lá, constituiu uma empresa offshore e ele pede para o agente estrangeiro lá ajustar a documentação do offshore para inserir nas cláusulas da empresa a ferramenta do joint tenancy. O que isso vai acarretar? Né? Qual que é a vantagem de se ter uma cláusula joint tenancy? Basicamente, ela gera celeridade no acesso ao patrimônio pelos coproprietários, que na verdade são os herdeiros, porque ela evita o inventário. Então, se o instituidor, né, o pai, ele vinha a falecer, em razão da cláusula joint tenancy, a participação dele é transmitida proporcionalmente para os outros coproprietários, que seriam condôminos, né? Mas aí fica a dúvida, tá, entendi. Eu acho que vale fazer porque é algo que evita o inventário e simplifica a sucessão, mas, e como é que fica essa sucessão aqui no Brasil? Né? E aí é o ponto. Veja, quais são as dúvidas? Depois, quando eu terminar o vídeo, eu vou falar qual é a orientação que eu tenho baseada hoje, né? Tô gravando aqui em agosto de 26, baseada hoje nas manifestações da Receita Federal e em razão de uma ausência expressa de manifestação dos fiscos estaduais. Então, assim, o que acontece? Imagina que houve o falecimento e ocorreu aí a transferência, né, a consolidação da propriedade no sobrevivente, né, um filho, por exemplo, sobrevivente lá. No Brasil, eu vou ter que transferir esse patrimônio do pai para o filho. Antes da Lei Complementar 227, que agora está, né, terminando com aquela questão de não incidência no exterior, do ITCMD no inventário processado no exterior, que foi uma coisa que durante anos foi discutida e julgada de forma definitiva pelo STF em 2021, em repercussão geral. Então, assim, antes da Lei Complementar 227, eu alertava os meus clientes no seguinte sentido, olha, cuidado em fazer joint tenancy, porque ela simplifica aí a sucessão e evita o inventário, mas ela provavelmente vai te tirar daquela possibilidade de não pagar o ITCMD, porque a discussão do não ITCMD no exterior, ela passava por um inventário processado lá fora. E a joint tenancy evita exatamente ter um inventário processado lá fora. Então, por razão de planejamento tributário, a recomendação era faça o testamento, processo o inventário e você vai ter materialidade e prova para brigar pelo não ITCMD aqui no Brasil. Veja, a questão da joint tenancy, ela enfraquecia, ela prejudicava esse caminho. Mas agora, com a Lei Complementar 227, né, e a previsão de incidência do ITCMD, inclusive nas doações do exterior, vamos dizer assim, essa alternativa que era o testamento, ela também, ela fica aí como, eles meio que empatam aí, joint tenancy ou testamento, é uma questão de se avaliar o que é mais rápido. Aonde que está o ponto aqui, agora eu vou dizer do ponto de vista da desvantagem da joint tenancy. Se eu fizer um testamento, gente, tá tudo muito claro, né?
o proprietário ele continua declarando aqui no Banco Central e no imposto de renda como sendo o titular da participação offshore, e se houver o falecimento, vai usar o testamento lá fora para fazer o inventário, isso acelera muito o inventário e transmite para os herdeiros e paga o ITCMD. Tá? Quando eu falo de joint tenancy, existe uma dúvida sobre como declarar. E essa dúvida, ela existe pelo seguinte motivo: não há, até hoje, uma manifestação expressa aí dos fiscos estaduais sobre o momento de incidência do ITCMD, que poderia ser na instituição, porque na instituição já haveria ali a copropriedade, ou seja, eles já seriam condôminos nessa instituição, ou poderia ser no falecimento. Há uma lacuna de entendimento aqui. O absolutamente conservador seria na instituição. Mas veja, aí tem uma discussão, se isso só se transfere com o falecimento, há uma cláusula resolutiva ou uma cláusula suspensiva. Se for suspensiva, o fato gerador não está perfeito. Ficaria suspenso, só vai ocorrer o fato gerador do TCMD quando do falecimento. Então isso é uma discussão. Aí quando a gente olha o que a Receita Federal falou sobre isso, lá no Perguntas e Respostas da Lei 14754, ele fala o seguinte, olha como também é subjetivo e ficou vago o posicionamento da Receita Federal. Ela fala assim, a pergunta é, no caso de joint tenancy sobre participação em entidade no exterior, como deve ser feita a declaração? A resposta vem no seguinte sentido: o contribuinte deve consultar um assessor local para se certificar dos efeitos jurídicos da joint tenancy. Só que ele já abriu uma margem para interpretação, porque ele está meio que dizendo, olha, eu também não sei, sabe aquela coisa da esquiva? Consulte. Quando a Receita Federal responde assim, na minha opinião, já tem ali o argumento do contribuinte já passa a ter mais força, porque ele não cravou na resposta, né? E aí quando ele continua a resposta, ele fala assim, é possível que a joint tenancy implique uma espécie de copropriedade. Então ele fala, é possível, continua ali, não é, né? Já não me faz cravar aqui, olha, é copropriedade e cada condômino vai ter que colocar no seu imposto de renda a sua fração na offshore. Então ele fala, é possível que a joint tenancy implique em uma espécie de copropriedade ou algo similar à participação em condomínio sobre as ações ou cotas de emissão da entidade no exterior. Neste caso, as regras aplicáveis à copropriedade no Brasil deverão ser obedecidas para efeitos de declaração de participação na ficha de bens e direitos. E aí veja, se eu entendesse que essa resposta aqui estaria cravando que é uma copropriedade, eu teria que fazer uma declaração, uma declaração da offshore em cada condômino e também seguir o mesmo critério para a CBE, né? Ser condômino, perdão, na CBE também. Agora veja, a Receita aqui, ela ficou na dúvida. Ela, é assim, se a Receita está na dúvida, imagina o contribuinte, né? Que segurança a gente tem? Então, baseado nisso, é que a minha posição hoje, para quem quer ter cláusula de joint tenancy, ainda mais agora que a questão da tributação do ITCMD de patrimônio do exterior, ela meio que cai por terra e depois de 2027 com a Lei Complementar 227, é o seguinte, trate como uma cláusula, mantenha minha opinião, tá? Pode ser que daqui a algum tempo venha uma posição do fisco diferente aí, né? A gente nunca sabe. A gente trabalha com o que tem também. No Brasil é assim, cada dia é um dia. A minha opinião é que, veja, declare no dono original do patrimônio e, havendo falecimento, você vai fazer a sucessão. E aí você vai passar a declarar nos herdeiros e avaliar como você vai tratar o ITCMD. Essa é a minha posição hoje. Beleza, pessoal? Falei até mais do que eu gostaria, porque o vídeo já está com 8 minutos aqui. Quem quiser mais informações, fala comigo aqui, os contatos ficam no vídeo. E curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube a alcançar cada vez mais pessoas, como já tem alcançado, graças a Deus. Beleza? Um abraço a todos, eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Se inscreva no canal mais uma vez e até mais.